gente começar, vamos definir primeiro, né, tipos de clientes. Como assim tipo de clientes? São grupos, né? São grupos de clientes, pessoas com as mesmas características, você separa por grupos, mas cada um tem a sua individualidade. Não é disso que estamos falando, né? Sim. Mas fala aí pro pessoal mais ou menos como funciona os tipos de clientes. Então, existe uma questão muito importante nessa parte de tipos de clientes, tanto pelo corte, né, que a gente sabe que cada cliente tem o seu perfil, mas também pela linguagem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante ser falado, inclusive os alunos têm muita dificuldade nisso, porque cada um tem um perfil pessoal, né? Então eu tenho meu perfil, meu jeito de falar, o meu jeito de ser, né, o jeito de cumprimentar. Sua identidade. Minha identidade. Só que por mais que eu tenha minha identidade, eu tenho que saber como falar com aquele cliente. Ou não falar, dependendo do cliente, não quer falar também. Então, tem que, como é o nome daquela palavra, você tem que ter o feeling. Tem que pegar aquele feeling de saber qual é aquele perfil de cliente e assim como tratá-lo no sentido não de educação. Educação tem que ter com todos, né? Mas no sentido do que conversar, de como falar, um senhor, então deixa eu falar um pouquinho diferente como eu falo com uma criança. Então essa questão da linguagem é muito diferente. E os alunos, eles têm essa dificuldade, como eu tive também no começo, que eles tratam tudo igual. Conversou do Palmeiras com um, quer conversar do Palmeiras com o outro também. Não é bem assim que funciona. Às vezes o outro nem liga para futebol. Entendeu? Afinal, não somos secretárias eletrônicas. Né? Exatamente. Trata todo mundo do mesmo jeito, aquela gravação. Exatamente. E uma vez aconteceu isso comigo, inclusive. Eu tô aqui aproveitando e mandando uns aviãozinhos aqui falando com você. Manda bala nos aviões. O que aconteceu? Uma vez eu fui em um salão, acho que eu já até contei isso aqui uma vez. E o assunto era futebol. Eu acho que estava acontecendo um jogo importante, como aconteceu essa semana, né? Era um jogo... Tá rindo por quê? Não posso rir porque eu tenho vários clientes palmeirenses, então é melhor não falar nada. E amigos também. E eu tô rindo do cara barbudo desse jeito, falando pra mandar bala nos aviões. Não é nesse sentido, não. Tem que Verdade, tomar cuidado. perigoso, Cuidado. Verdade. E aí, só sei que eu fui nesse salão, inclusive um salão de nome, né, tudo. Eu fui para conhecer aquela tática que eu já falei para vocês, eu vou sempre visitar para ver como os salões estão trabalhando e tudo mais. E simplesmente o assunto era futebol. Só que, puxa, eu não manjo nada de futebol, né? Quando eu vou conversar com os meus clientes sobre isso, na verdade eu aprendo do que entendo, não entendo nada do assunto. E o assunto era esse, e aí eles ficavam conversando, eu sei, mas como cliente eu falo, né? Eu não sabia o que falar porque eu não entendo mesmo, né? O meu irmão tenta me explicar até hoje como que funciona Impedimento? o impedimento, eu já falei pra vocês, né? Até hoje eu não consigo entender essa regra do impedimento. Ou seja, não manja de futebol. E assim, ele não se preocupou em nenhum momento em conversar talvez um outro assunto. E o pior, ele ainda ficou conversando com outro cliente da outra cadeira, mais ainda do que o seu próprio cliente. Então, eu acho que são esses detalhes que fazem diferença, ao ponto que eu não curti. Eu posso até ter gostado do corte dele, mas eu não curti o atendimento. E não é à toa que eu não voltei mais lá. E você que observa, né, por estar dentro desse ramo, Sim. Você tem um olhar muito mais crítico em relação ao atendimento em geral. O que ele poderia ter feito, né? Ter percebido as suas respostas Exatamente. que não eram tão longas. Que não é tão... Exatamente. Respostas fechadas que a gente fala, né? E perceber, no caminho para conversar com ele não é esse. Exatamente. Né? Tentar buscar. Pelo jeito ele não manja nada de futebol, deixa eu mudar o assunto. E aí vem a minha pergunta. Você falou sobre o teu feeling, que não aconteceu nesse caso, esse salão que você visitou. Isso é um dom ou você aprende a ter esse feeling? Olha, tem muitos que falam que é dom. A minha mãe fala que é dom, né? Mas mãe é puxa saco, né? Mas acho que não. Eu acho que é algo que você aprende mesmo com o tempo. Eu lembro quando eu comecei, eu nem tinha noção de nada disso, né? Tinha um cliente que eu nem conversava direito porque eu não tinha essa manha de puxar assunto, essa manha de conversar coisas que eu sei que o cliente gosta. Não, eu acho que com o tempo você vai pegando isso. Então o feeling, eu acho que você consegue construir isso também com o tempo. Você vai ali, puxa um assunto, que nem você falou, uma resposta fechada, acho que o cliente já não curtiu muito isso. Aconteceu inclusive recentemente, o cliente Rafael, inclusive ele é psicanalista, inclusive um ótimo profissional.
Quem precisar, eu indico. Eu vou lembrar o sobrenome dele e passo para vocês. Quando eu fui a primeira vez, já fui 2 vezes atender ele lá. Quando eu fui a primeira vez, eu tentei puxar alguns assuntos, mas eu percebi que não estava rolando conversa. Percebi que estava muito fechado as respostas dele. Ele, Mas geralmente o psicanalista ele mais ouve. Já é assim, exatamente. Você fala bom Ele já dia, tem o você tom. falou bom dia, Rafael, né? Ele fale mais sobre isso. Boa, é literalmente isso. E aí eu fiquei, né, puxa, aí parava um pouquinho, eu falei, caramba, como puxar um assunto que venha do interesse dele, né? Só que também você não pode ficar enchendo o saco, né? Soltando um monte lá e enchendo o saco do cliente. Então eu conversava um pouquinho, eu percebi que não rolou assunto, aí eu ficava quieto, cortava um pouco, para respeitar também, não encher o saco, né? Até que passava um tempinho eu tentava de novo um outro assunto. E aquilo lá. Vi que não deu certo de novo. Eu acho que foi só na 3ª ou na 4ª tentativa de conversa que aí fluiu. Achei um assunto ali que ele gostava. Então, ao mesmo tempo, você tem que ir pescando, entendeu? Pesquei ali, deu certo? Não deu. Então, vamos virar o lado ali do barco, vamos tentar pescar do outro lado, entendeu? Mudar o assunto. E aí, no 4º assunto, que se eu não me engano, foi de música, aí deu certo, porque antes de ele ser psicanalista, ele trabalhava como produtor de música. Aí achei o ponto. Aí não tem como o cara não falar. Né? Exatamente. E aí, por coincidência, eu fui falando do trabalho dele, ele conhece pessoas que eu conheço também, vimos já amigos em comum, e aí, de repente, a conversa não parou mais. Entendeu? Então, isso que é legal, porque eu me preocupei em achar um assunto do gosto dele, mas, ao mesmo tempo, eu respeitava no sentido de que quando ele não era aquele que queria conversar, eu simplesmente parava também. Mas isso eu não foi um dom, não, eu fui pegando isso com o tempo mesmo. Eu percebi que você exagerar também na conversa não é bom. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Filtrar algumas coisas e por aí vai. Bom, deu para você entender mais ou menos sobre o que trata o assunto, né?